Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Stalkear. Meu nome é Gabriela Lacerda e eu serei a apresentadora desse podcast que promete revolucionar o mundo dos podcasts. Isso mesmo. Olha, como hoje é o nosso primeiro episódio, eu preciso estabelecer alguns combinados com vocês. Então vejam bem. A partir de hoje, vocês serão carinhosamente chamados por mim de stalkers. Isso mesmo. Stalkers vem do inglês e significa aquele que bisbilhota, aquele que gosta de saber da vida do outro, dos detalhes, aquele que persegue. E é isso aí, gente. Olha, nesse podcast a gente vai perguntar para o convidado aquilo que todo mundo quer saber, mas não tem coragem de perguntar, viu? É isso mesmo. No episódio de hoje, o nosso convidado é um stalker. Sim, ele trabalha com comunicação. Ele está à frente do principal grupo de comunicação de Itabira e região, o Grupo de Fato. Então ele está acostumado com isso, em stalkear pessoas, stalkear notícias, fatos e liberar isso para vocês em primeira mão. Estou com ele, Thiago Jacques. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, Gabi, obrigado. Ao nosso episódio número 1. Thiago é meu amigo. Eu estou muito feliz de ter você aqui, viu? É um prazer estar aqui recebendo esse convite, falar um pouco da nossa área para essa galera que vai acompanhar esse programa, que já é um sucesso. Se Deus quiser. Acho que você foi muito feliz na escolha. Parabéns aqui, em primeira mão. Obrigada. Pelo projeto, pela iniciativa, pela coragem. Eu acho que lançar um produto como esse é para poucos e que tenham coragem. E você, acho que representa muito bem isso. Para vocês que nos acompanham aqui, muito obrigado pela audiência. E vamos junto aqui colaborar com o projeto da nossa querida Gabi. Isso mesmo. Thiago, vamos falar um pouquinho de você. Eu sei que você é formado em administração de empresas, não é isso? Sua formação principal. Sim, a graduação, a minha graduação, ela vem do curso de administração. Tem algumas especializações. Meu mestrado é na área de administração também, mas eu tenho especialização em marketing. Formei em marketing e mídias digitais pela FGV. Então eu transito aí nessas duas esferas de comunicação e gestão. Ótimo, e você é itabirano? Sim, itabirano, nascido aqui e vivido aqui, até agora, né? E me conta um pouquinho assim, como que você surgiu nesse projeto da De Fato? Desde quando que você está lá com o pessoal? Como foi isso? Bom, a minha história com a comunicação, ela vem muito antes da De Fato, tá certo? Então eu acho que esse complemento das duas funções aí, gestão e comunicação, isso sempre complementou o profissional Thiago. Então, comecei lá atrás, trabalhando numa gráfica, a antiga gráfica diocesana. Então, meu primeiro emprego de carteira assinada foi lá, há 20 anos atrás. Eu até comemorei isso recentemente no meu Instagram. E lá eu comecei a desenvolvendo essa habilidade de design e etc., diagramação e por aí vai. E lá também foi me dada a oportunidade de enveredar para o caminho da gestão, da administração. Porque naquela época, a Renata Brasilina, que é quem me contratou para o trabalho, ela estava deixando a cidade e eu acabei tendo que assumir também as funções administrativas. Então ali eu já comecei a fazer essa mistura de gestão e comunicação. Embora no mercado gráfico há uma limitação muito grande aí de funções da comunicação, mas funções importantes que nós lidamos com elas até hoje, por exemplo. Então eu comecei lá atrás, na gráfica, 20 anos atrás. Naquela época eu realizei também um curso técnico no colégio, falava pouco aqui nos bastidores, foi quando eu me formei em técnico em informática. Então mais uma conexão aí com as tecnologias, com a comunicação. E depois disso eu fui trabalhar num jornal local da cidade, onde eu trabalhava com diagramação, e fazia a mesma função para outros jornais. E ali foi quando eu comecei a ter contato com essa galera da imprensa. Então isso foi muito legal, porque as amizades que eu construí lá atrás há 20 anos, elas prevalecem até hoje. Aliás, a gente troca muita figurinha no mercado até hoje. Depois disso, eu fui embora para Belo Horizonte, fui estudar, e ali eu fui trabalhar na área de mercado financeiro. Tive uma experiência rasa no Banco Bom Sucesso, naquela época com empréstimo consignado. E durante aquele período, eu também fazia a minha faculdade de publicidade. Então, eu comecei o curso de graduação em publicidade no Promove, não concluí porque, infelizmente, eu fui transferido lá para Maceió e eu tive que interromper os estudos pelo trabalho. E depois eu me vi num projeto que não cabia no meu futuro. Que eu falava, eu consigo trabalhar, mas não consigo estudar. Então eu falei, não, isso não está legal, vou voltar para Itabira. Foi quando eu conheci o Peron Colombo, um publicitário muito reconhecido aqui em Itabira, e me deu a primeira oportunidade de estar dentro de uma agência de publicidade. E o legal disso é que
eu esperava que o Peron Colombo fosse um entusiasta para mim continuar o estudo em publicidade. E aí eu ficava, Peron, agora eu vou dar sequência no meu estudo, vou continuar minha faculdade. E ele dizia assim, Thiago, vai estudar gestão. Olha só. Ele foi um grande incentivador disso também. Porque ele dizia, olha, o que você precisa aprender na publicidade, obviamente que a faculdade é importante, mas a agência é também uma escola. Sim. E a grande dificuldade que as agências têm hoje é lidar com a parte gerencial do serviço publicitário. E eu falei, poxa, então faz sentido essa troca. E foi quando eu comecei, então, a fazer a graduação em administração na FUNSESI. E aí, dali para frente, eu concluí o curso de administração na FUNSESI e por lá também eu complementei com uma pós-graduação em gestão de pessoas. Perfeito. Então, hoje, o seu papel dentro da De Fato é gerenciar. Sim. De uma certa forma, sim. Sim, né? eu me ocupo na função de gestor. Ok. E você nunca trabalhou como repórter, nunca foi para as ruas, nunca fez entrevistas? Não. Vez ou outra eu me arrisco na Rádio Caraça, que é um outro grupo de comunicação que faz parte da equipe De Fato. E ali eu já me aventurei em alguns programas de rádio, mas eu me ocupo mesmo no campo da gestão, da administração. Ótimo, perfeito. E como é a sua relação com a equipe? Como que a equipe da De Fato se relaciona? É um clima legal? Como que são os bastidores assim do grupo de comunicação? A gente tem muita curiosidade, porque eu imagino muito movimento quando eu falo em comunicação. Então, telefone tocando, gente saindo, gente voltando e... Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como que é essa energia lá dentro? É bem assim ou não? O legal disso tudo é quando você fala essa energia, parece também ao mesmo tempo uma loucura. É tudo muito dinâmico. Sim. E eu me lembro de uma frase de um consultor que nós trouxemos. Na época ele veio para redesenhar o site numa tecnologia mais moderna. E aí esse consultor dizia o seguinte: olha, a comunicação, ou em específico os veículos de comunicação, eles são um ser vivo. Isso muda a todo momento. Você, por exemplo, tem um projeto aqui de Stalker que a gente vai depois conectar isso com rede social, com Instagram, com Facebook. A gente vai começar a entender o que é esse ser vivo. Porque, veja, para o site isso muda todo dia. O Google, que é quem organiza tudo isso, que é quem define os critérios de engajamento e etc., ele muda todo dia. Então você precisa se adaptar a isso o tempo todo. Então esse ser vivo significa dizer ser também moderno, ser flexível, porque você tem que se adaptar às mudanças. Olha, o Google agora aceita isso como um elemento de engajamento, não mais aquilo que você fazia ontem. Perfeito. E essa chave vira da noite para o dia. Bom, se assim funciona para as tecnologias, no grupo profissional também tem que ser assim, né? As pessoas, o fator humano precisa também dessa dinâmica de mudança, de ajuste, de flexibilidade. Comunicação muda todos os dias. Quer ver um exemplo? Se você analisar hoje o engajamento do seu Instagram, se você posta uma foto de trabalho, ela tem um engajamento X. Se você posta um vídeo de trabalho, num Reels, por exemplo, ela tem um engajamento Y. Agora, se você produz algo conectando a sua vida familiar com o seu negócio, é outro tipo de engajamento. Então, nós, comunicadores, a gente está se adaptando a isso a todo momento. A De Fato, por exemplo, hoje busca humanizar a nossa comunicação nesse aspecto. Foi ótimo você ter falado sobre isso, que é uma das perguntas que eu vou fazer a respeito do Instagram da De Fato. Sim. Eu de vez em quando gosto de olhar, sou bem atenta às notícias que vocês soltam, e eu vejo que hoje existe um link entre o que está rolando de atual, por exemplo, no mundo dos famosos, alguma coisa que aconteceu com relação a tempo, algo assim, relacionando a notícia. Então eu vejo que existe muito essa veia humorística da De Fato na hora de soltar uma notícia, né? O que você pensa a respeito disso? É uma estratégia de consumo? Quando você torna a sua reportagem mais dinâmica, criando esse link entre o atual, o que está bombando aí, de uma certa forma, e a notícia vende mais, converte mais, as pessoas gostam mais de ler, se atraem mais pelo conteúdo? Bom, antes disso, a gente precisa entender que a De Fato e qualquer outro veículo de comunicação, ela se comunica ou se conecta com públicos diferentes. Então você tem o jovem, a criança, o adulto, o adolescente, você tem o formador de opinião, você tem o cliente, vamos chamar assim, que consome entretenimento no seu portal, que é o caso da De Fato. A De Fato hoje ela está inserida
em shows, eventos esportivos, cobertura de festas, eventos empresariais, acho que vamos falar sobre isso um pouco. Então, veja, eu tenho uma pluralidade de pessoas com perfis diferentes. Então, quando você busca esse ajuste, é justamente para você atingir aquele público. Perfeito. E por isso essas mudanças. A notícia hoje, e da pandemia para cá, nós aprendemos muito sobre isso, a notícia, ela nos força a muitas vezes conectar com um assunto que não é do nosso prazer. Perfeito. Por exemplo, naquela época de pandemia, explodiu nos nossos algoritmos o assunto ruim, morte, etc., vírus, contaminação. Então tudo aquilo explodiu a audiência. Por quê? Porque as pessoas começaram a se preocupar com a situação. Então elas começaram a buscar aquela informação. Só que passado esse período pandêmico, o que as pessoas buscam na internet? Leveza, história de vida, casos de um vizinho. Aqui em Itabira, por exemplo, as matérias que nós tivemos grande audiência, elas têm a ver com o contar histórias. Então, de fato, tenta o tempo todo equilibrar isso. Porque eu, como instrumento de comunicação, de levar a informação ao leitor, eu preciso dar notícia. Notícia é notícia. Então, morreu alguém, explodiu alguma coisa, isso é notícia. Perfeito. Então, eu preciso levar isso para a população. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso trazer leveza para esse ambiente virtual, principalmente o virtual. E aí é onde a gente começa a buscar mecanismos para falar a mesma linguagem. Se a gente for fazer uma metáfora, por exemplo, com a forma com que você lida com o seu filho de 3, 4, 5 anos. Geralmente a gente desce no nível dele para poder comunicar na linguagem dele. Então a comunicação busca isso também. Se você rebusca demais, fica de difícil entendimento. Exatamente. Se a gente fosse resumir tudo isso que eu estou dizendo, é buscar uma comunicação mais humanizada. Eu acho que é falar a língua do cliente, falar a língua do ouvinte, do internauta. Isso é importante. Então, vez ou outra, a gente tem um quadro, por exemplo, né, de fato, e não são todas, porque a gente não pode perder a seriedade, nós temos o quadro das notícias de clima do tempo, tá certo? Se a gente for buscar lá na TV brasileira, é comum você lembrar uma moça bonita na frente de um painel de TV, que vai falar, olha, hoje em Itabira faz tantos graus, vai chover, e a gente, como não tem esse instrumento, né, digital, ao vivo, na matéria, na reportagem escrita, a gente buscou uma ousadia. Vamos brincar na chamada, no título, na manchete? Sim. Para que a gente já traga no início do dia uma leveza para o nosso internauta. Perfeito. Então, alguns criticam, isso é comum, né? Não dá para agradar todo mundo. Não é unânime. Mas outros acham que aquilo é uma forma alegre de trazer uma notícia. Porque a gente não sabe o que vem pelo dia. Perfeito. Como você mesmo disse. De fato, é notícia 24 horas. É aquele ser vivo que está funcionando ali o dia inteiro. E normalmente se faz até a brincadeira do estagiário, né? O estagiário verdade. Hoje tá bem humorado, o estagiário. É verdade. Criou-se esse estereótipo, né, do estagiário, o Victor jornalista. E é um profissional que cuida disso. O Victor Eduardo hoje é um excelente repórter, um profissional íntegro, que cuida da notícia de fato com muito carinho. E foi ele que lançou esse projeto lá dentro e, graças a Deus, isso tem dado certo. Aliás, o projeto da notícia Clima Tempo, mais alegre, vamos dizer assim, isso já inspirou outros portais. A gente acompanha, por exemplo, portais em Belo Horizonte que já seguem a mesma estratégia. Então, até aqui parece que deu certo. Sim, eu já ia te perguntar a respeito disso. Existe alguma inspiração? Existe algum portal que vocês olham e falam assim, é onde a gente quer chegar, a gente quer construir algo parecido? Ou, de fato, tem uma identidade muito própria? Não existe essa inspiração? Bom, eu já respondi essa mesma pergunta num outro contexto. Quando as pessoas falam assim, quem é o concorrente da De Fato? Tá certo? E aí, também, como você acabou de dizer, quem inspira de fato? E é claro que a gente busca inspiração nos grandes veículos, nos grandes portais. Hoje, por exemplo, você tem como referência, e na minha opinião é o grupo de comunicação que mais cresceu no Brasil, é o Grupo Itatiaia, que vem de uma formatação de rádio, e é um rádio de notícia, e os caras entraram muito forte no digital, no site de notícias, e já vão com uma expansão regional. Uhum. Então, mas não só isso, o que os grandes estão fazendo que eu possa melhorar no meu portal? Perfeito. Então hoje a gente não enxerga uma relação de concorrência, não, pelo contrário. O que nós buscamos é o que está sendo feito lá fora, nos grandes, que eu posso fazer aqui no Portal de Fato.
E assim a gente vem rompendo barreiras. A cada dia lança-se um projeto novo. Você quer ver um exemplo pequeno? Era muito comum que as pessoas, e aí já fica aqui uma dica para os colegas comunicadores, era muito comum as pessoas perceberem que os grandes portais que já estão inseridos na rede social, eles trazem, por exemplo, uma imagem do post ou do assunto que ele vai tratar com uma legenda. Se você analisar, essa legenda geralmente ela é comum para todo mundo. O cara, em 3 linhas, ele fala o assunto e fala, leia a matéria completa em tal lugar. Isso me mata de ódio. Exatamente. Isso me mata de ódio. Eu tenho certeza que não só a mim. Exato. E veja, esse ódio que você tem é porque é o seguinte. O Instagram, você que está nos acompanhando já sabe disso, ele não permite que você insira links no post de feed, por exemplo. E aí o cara vai clicar onde? Aí você fala assim pro cara, vai lá na bio, procura essa matéria e clica lá, se você quer ler o conteúdo completo. E, poxa vida, que trabalho que eu estou trazendo pro leitor. A proposta de dinamizar a comunicação não é facilitar o acesso? Então por que eu criei todo esse caminho? É algo que fica aqui pros programadores do Instagram desenvolver para nós, vamos mudar isso. E aí, como bons stalkers que somos, vamos nos comentários da publicação saber se alguém já leu e conta pra gente. Isso diminui os acessos, né? Não, piora um pouco. Tem gente que emite comentários sem ter lido a matéria. Meu Deus! E aí o que a gente vê, e isso é muito comum lá no Instagram da De Fato, são pessoas debatendo coisas que nem foram tratadas. Nem tá escrito ali. Muitas vezes a manchete que tá ali é justamente para puxar o leitor. E aí você pensa assim, mas o cara não leu. Aí o cara leu um título mais, talvez, sensacionalista ou mais provocativo, e aí o cara começa a emitir opinião sobre aquilo sem ter lido o conteúdo. Tem gente que fala assim, nossa, mas a matéria fala do João, eu podia ter citado a Maria, mas a Maria tá lá. O cara que não leu. E aí nós começamos a entender nos grandes portais também que eles já estão colocando nessa legenda mais informações para que a pessoa possa absorver o conteúdo. Então hoje, por exemplo, a nossa estratégia parte da seguinte questão. Bom, se até ontem eu colocaria um post com um textinho de um parágrafo, agora nós vamos colocar 3, 4 parágrafos ali. Uhum. De maneira que eu consiga entregar para o leitor ali no Instagram. Supra-sumo, pelo menos. Exatamente. Né? Se você quiser aprofundar no conteúdo, aí sim você busca o link da matéria. Aí alguns vão dizer assim, Thiago, mas aí você vai perder o engajamento do clique lá no site. Sim, vai. Você vai ter que buscar outra ferramenta. E aí eu coloco aqui o que a De Fato utiliza hoje. São os grupos de WhatsApp. Lá eu compartilho os links. Uhum. Então nós crescemos absurdamente com o compartilhamento de links pelos grupos de WhatsApp. Então veja, eu cuido da relação com o meu internauta no Instagram. Ora, você que está aí lendo o perfil da De Fato, eu vou te entregar mais conteúdo na legenda do post. Mas se você também, formador de opinião, internauta, quer aprofundar ainda mais na matéria, busque o link no site. Ou participe dos nossos grupos, são mais de 130 grupos de WhatsApp. Calcula quantas pessoas nós temos conectadas hoje. É muita gente. E por falar em notícia, existe alguma notícia que a De Fato não entrega por alguma questão? Vou dar um exemplo. Sim. O proprietário da De Fato é o Gui, não é isso? É uma pessoa muito popular aqui na cidade, uma pessoa cercada por vários outros empresários renomados. Pode acontecer, por exemplo, de ter uma notícia e que pela influência do Gui ou por algum contato com ele, pessoal, solicitar que essa mensagem ou que essa notícia não seja emitida? Já aconteceu um pedido pessoal de alguém? Polêmica ela, né? Começou bem. Bom, Gabi, aliás, essa é uma pergunta que muita gente se faz o tempo todo. E eu não vou nem responder aqui pelo Gui ou pela De Fato, pelo mercado de comunicação. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a notícia ela precisa ter uma estrutura. Tá certo? Esse final de semana mesmo, eu recebi uma sugestão de pauta, vamos tratar assim, que caberia ali ao repórter apurar uma estrutura mínima dentro daquela notícia para que a gente não incorra numa ilegalidade, numa inveracidade, numa como eu vou dizer, num sensacionalismo provocativo. Então, para que a gente evite tudo isso, é importante que a notícia seja toda estruturada. Eu preciso ter fontes, preciso ter mais de uma fonte relatando aquilo, eu preciso ter comprovação de dados para relatar aquilo que se pede para ser publicado. Perfeito. Tá certo? Então, o fato noticioso está ali, mas antes dele virar notícia, ele precisa ser investigado. Esse é o papel do repórter.
E aí o que geralmente acontece em 2 pontos, e já tivemos problema dos 2 lados. Bom, qual é o fator notícia, ou o valor notícia de determinado assunto? É relevante? Para quem? Onde está de fato? De fato, obviamente, que nós temos aí 5 milhões de acessos mês, uma média, tá bom? Falando aqui em média anual, daríamos aí entre 4 e 5 milhões de acessos. Obviamente que temos aqui a sede em Itabira, mas eu alcanço centenas de cidades em Minas Gerais, temos um acesso fora do país, exemplo disso foi as matérias que fizemos, a cobertura que fizemos durante a pandemia. Então nós tivemos relatos de itabiranos que moravam em outros países, e isso tudo movimentou a internet. Mas veja, se eu estou aqui comunicando para um grupo de Itabira, o valor notícia tem que ser para o público de Itabira. Obviamente que está acontecendo alguma coisa lá na Espanha, no caso Daniel Alves. Veja. Mas qual é a relevância, ou qual é o valor notícia daquele assunto para o público de Itabira? E aí a gente usa muito esse termo na redação, a pauta caiu. Tá certo? A pauta não é relevante. Bom, talvez seja trazer para o nosso internauta a situação do caso Daniel Alves. Mas qual é a relevância disso? Então eu vou apurar a notícia, muitas vezes ela será publicada não com uma necessidade de ficar repercutindo aquilo, como acontece aqui em Itabira, por exemplo. Vamos supor que eu estou acompanhando obras em Itabira. Então isso é interessante para o nosso público. Como é que está o trânsito? O que isso está interferindo no dia a dia das pessoas? Então a gente vai acompanhando e entregando isso. Agora, respondendo a sua pergunta. Thiago, essa aqui é uma matéria delicada. É um amigo que pediu que não pode sair, e já tivemos casos assim. O que de fato aconteceu é que a matéria virou notícia. De um jeito ou de outro. Sim, porque, veja, há um respeito muito grande nessa tratativa de dê oportunidade para a pessoa se posicionar. Sim. Eu vou dar uma notícia de crime que envolva a Gabriela Lacerda. Gabriela, eu tenho uma notícia aqui, a situação é essa, isso envolve o seu negócio, a sua pessoa. Você quer se posicionar sobre isso? Então, existe essa relação de respeito. Isso, por exemplo, é muito comum e tem crescido muito no nosso portal. As pessoas estão enxergando-a de fato como um ambiente de denúncia. Para lavar a alma. Eu vou lavar a alma, vou entrar em contato com a de fato e falar assim, posta pra mim. Isso, olha. Denuncia. Tem um buraco aqui na minha rua, me ajuda a chamar a atenção. E não tem nada de errado nisso. Mas o importante é que eu faça esse trabalho, né? Vamos lá ouvir o morador. Aliás, você que nos acompanha aqui, temos um projeto que se chama De Fato nos Bairros. É um projeto com essa finalidade. Inclusive o nosso produtor aqui que produz também. Exatamente, é o mesmo produtor. Mandar um abraço aqui pro Jacques, da Start Projetos. Você que tem um projeto como esse da Gabi. Mas o De Fato nos Bairros, como eu dizia, ele tem essa necessidade ou esse objetivo. Olha, morador, o que se passa aí na sua rua? Traga pra gente que a gente vai noticiar isso e vamos buscar a resposta do poder público. E isso tem acontecido. Então, o que eu não posso é me furtar de não ouvir o outro lado. Eu sempre dou oportunidade para a pessoa se manifestar. Tivemos alguns casos recentes, mais polêmicos, que envolvam corrupção e etc. Então, quer dizer, sempre com o cuidado de trazer a verdade e dar a oportunidade para a pessoa se posicionar. Agora, existe também no campo jornalístico uma coisa que a gente chama de linha editorial. Exemplo. A De Fato talvez seja mais plural nesse aspecto de editorias, né? Eu tenho lá editoria de política, esporte, cultura, então a gente tem essa pluralidade. Mas vai existir veículos que vão falar só de esporte. Então qual que é o sentido de um veículo focado na linha editorial esportiva falar de corrupção política? Ok. Então, tem sempre... Não comunica. Então, dentro de uma redação, existe essa linha editorial, esse critério de abrangência também. Eu vou fazer notícia de Itabira, Minas Gerais, Brasil, mundo. O que é foco nosso? Eu posso ter tudo um pouquinho, mas eu preciso ter um foco. Eu vou focalizar em Itabira e nas cidades do Médio Espinhaço. Ok, então você foca a sua linha editorial ali. A cronologia é mais ou menos assim. Chegou a notícia, apurou, avaliou a relevância, Sim. Vamos publicar. Então é mais ou menos esse caminho. E o vamos publicar ainda tem vários critérios. Você ouviu os dois lados. Isso é importante.
Eu posso ou não citar a fonte, porque às vezes você tem uma matéria que, por direito, eu posso preservar a minha fonte. Vamos supor que a Gabi traga para mim uma denúncia. Eu não preciso dizer que a Gabi denunciou. Ok. Né? Eu não preciso expor a minha fonte, mas eu tenho que ter a minha fonte. Ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir o outro lado. Porque às vezes a Gabi está reclamando que há um buraco na rua, que a culpa é da prefeitura, mas na verdade a culpa é do morador que fez isso, aquilo, que entupiu o bueiro, tá. Não é necessariamente nesse aspecto, mas eu preciso sempre ter esse cuidado. E por falar em preservar a fonte, ser jornalista é perigoso? A sua equipe corre algum risco? Você já viveu alguma situação de perigo com seus repórteres? Bom, em âmbitos gerais, a gente vê sempre notícias por aí que repórter foi atacado, perseguido, morto e etc. Então, na história do jornalismo, não só Brasil, mas a nível mundo, isso sempre existiu. Em Itabira, eu considero isso muito brando, nunca vi nenhum caso desse tipo. Houve algumas vezes, são poucas vezes, aqui na nossa redação, pelo menos o tempo que eu estive aqui, das pessoas não gostarem de um determinado posicionamento e fazer alguma ameaça de ordem. Muitas vezes essas ameaças vêm no sentido de processo. Eu vou te processar, tira isso, etc. Não, isso acontece. Muito pouco, mas acontece. Mas a ameaça, a agressão física, eu acho que não. Pelo menos eu nunca presenciei isso. Embora há de se destacar que às vezes faltam com respeito. Isso é muito indelicado. A gente tenta sempre equalizar isso, porque o repórter está ali fazendo o trabalho dele. Sim. Né? Seja notícia boa ou ruim, é o trabalho dele trazer a informação para a comunidade. E aí eu vou ter um cuidado porque alguém está me ameaçando? Não, amigo, isso é notícia, eu preciso dar a notícia. Agora, você, como parte da notícia, pode também trazer a sua opinião aqui dentro da minha matéria. Eu me lembro uma vez que eu me envolvi num acidente de trânsito, e aí o Thales Benício, Sim. soltou a notícia e deu nome aos bois total. Colocou meu nome, a minha idade. E aí eu tive o contato dele, eu liguei pra ele, falou, Thales, por favor, tira o meu nome, né, e tal. Aí ele me explicou o seguinte, olha, Gabi, eu vou tirar, mas eu não tenho essa obrigatoriedade de tirar, porque é jornalístico. O fato aconteceu, ele foi, apurou e soltou a notícia. Mas aí, por piedade, ele colocou o GLM, não colocou o meu nome completo. Mas eu já me lembro de ter sentido isso na pele, sabe? De ter virado notícia. Então, vamos entender o seguinte. O que tem de errado na citação do nome? Nada. A Gabriela se envolveu num acidente com um carro tal, placa tal, em tal lugar, aconteceu isso e isso. Essa é a notícia. Agora, qual é a relevância do fato? É o acidente ou é a pessoa? Entende? Se é uma pessoa pública, um político, no nosso caso, às vezes um empresário, um professor e etc., talvez a relevância esteja na pessoa que sofreu o acidente ou que cometeu o crime. E por isso soltaram o nome. Sim, então... Estratégico. Não é estratégico. Vamos dizer que é o ônus da profissão. Por exemplo, imagine você, o Thiago, um vereador, ou um político qualquer, um prefeito, enfim, eu sou um político. E aí eu fui pra festa, enchi a cara e bati o carro. Você acha que vai sair na notícia? Itabirano bate o carro na saída de festa, ou o vereador Thiago bate o carro na saída de festa? Por quê? Porque isso pesa na notícia. Tornou-se relevante dizer quem é aquela pessoa que bateu o carro. Perfeito. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas se fosse um político seria assim, se fosse uma pessoa comum seria assim. Isso tem a ver com o valor notícia. E as pessoas às vezes não entendem isso. No seu caso, não que você não seja uma pessoa pública, aliás, você é uma pessoa pública. Mas eu dispensaria o nome. Olha, um acidente aconteceu em tal lugar, a condutora fez isso e aquilo, foi socorrida ou não e pronto. A notícia teve um acidente ali. Mas aí fica a critério do repórter, ele escolhe se ele solta ou não, ele decide. Sim, ele decide. Agora, veja, eu falei há pouco do caso Daniel Alves, e aí eu te pergunto, quantas situações como essa acontecem por aí todos os dias? Várias. Não só lá na Espanha, eu estou falando aqui no Brasil, em Itabira, aqui na cidade vizinha. Isso é muito comum, infelizmente, mas é muito comum. Mas por que o caso Daniel Alves tomou toda essa repercussão?
Porque é o Daniel Alves. Porque é o Daniel Alves, é um atleta a nível mundial, campeão mundial e etc, etc. Então isso é o valor notícia, ok? E aí a gente tem que lembrar também que há um outro critério, pensando agora em amplitude maior, nacional ou internacional, que é o seguinte: qual que é o assunto quente? Qual que é a pauta quente? Olha, o Google está dizendo que o Brasil, o mundo inteiro está falando nesse momento sobre a repercussão do caso Daniel Alves. Então vamos falar sobre isso. Porque eu vou engajar no Google. Eu vou estar dentro do Google falando o que todo mundo busca. Então é até uma estratégia abordar determinado assunto. E de fato a gente tem esse termômetro. Por exemplo, aconteceu um fato político na cidade de grande relevância, de grande repercussão. Eu vou noticiar ele. Aí os comentários ali, engajamento dos nossos leitores, é que nos mostram se a gente deve ou não seguir com aquela pauta. Ou a pauta está engajando, o povo quer saber. E aí, qual que é a repercussão disso? Qual que é o desenrolar dessa história? Então, tudo isso faz parte do jogo. A respeito de posicionamento político, de fato tem um lado? Qual é o papel de fato hoje com relação a noticiar assuntos políticos aqui? Você se posiciona ou não? Como é feito isso? Bom, isso é até uma pergunta importante de se fazer para que as pessoas entendam por vez o verdadeiro papel da imprensa. E aí, de novo, eu vou aqui me ocupar de falar em nome de outros colegas também, porque a gente precisa seguir uma linha do jornalismo. Tá certo? Então a gente busca noticiar os fatos. Não há qualquer relação política dentro da nossa redação. Ok? O que a gente precisa às vezes separar é porque estamos numa cidade pequena. Por exemplo, eu nasci aqui, vivi aqui, estou aqui até hoje, conheço pessoas de todo segmento, inclusive políticos. Nós que trabalhamos na área de comunicação, a gente lida com essas pessoas o tempo inteiro. Então, eu tenho amizade, por exemplo, pensando em Itabira, com vereadores de situações de oposição. E muitas vezes os dois lados chegam para mim: pô, cara, você é meu amigo, mas você, me ferrou nessa matéria aqui. Cara, mas é a notícia. Eu preciso colocá-la. Você quer se posicionar? Você quer estender o assunto? Você quer trazer um outro lado? Então, assim, a gente tem essa dificuldade dessa interpretação que há lá fora. Hoje, o nosso papel é trazer para o internauta, para a nossa audiência, o que é notícia. Ok. Seja ela política, policial. E entenda você, essa mesma dúvida no campo político acontece na esfera policial. Eu já tive situações, por exemplo, e naquela época nós trouxemos uma notícia não agradável, né, que envolvia agressão e etc. E a pessoa era uma conhecida nossa, até como você citou aí também, do nosso CEO, que é o Emerson, e nem por isso deixou de ser notícia. Obviamente que foi preservado ali os nomes e etc, porque o objetivo não é dizer quem apanhou, o objetivo é dizer que houve uma agressão. Ok. Tá certo? Então, isso acontece na política, no esporte. Aliás, no esporte também, porque eu flutuo em alguns ambientes esportivos, fui atleta de taekwondo, fui futebolista e etc. Então, às vezes fica parecendo: mas você puxa mais pro lado do taekwondo do que do basquete, do que da natação, e não é isso. Então, de fato, tenta, e isso é um exercício diário, fazer todas as notícias se tornarem públicas dentro de um critério de imparcialidade, seriedade com a notícia. Acho que o mais importante não é apontar o dedo, o mais importante é trazer o fato que aconteceu. E nesse aspecto nós estamos conduzindo. Se a gente for falar de imparcialidade, o ser humano não é imparcial. Não. Então, a gente tem coração, a gente tem emoção. Você tem uma preferência. Imagina o meu repórter, o estagiário, dando a notícia de uma derrota do Cruzeiro. E ele é totalmente favorável ao clube, ao Azul Celeste, etc. Cruzeirense, a família toda, mas e aí? Ele tem que trazer a notícia. Só que as pessoas, quando se trata de política, e quando a gente está num ambiente talvez mais politizado, há essa percepção: mas podia ter falado isso, mas não falou aquilo. Às vezes, é muito comum quando eu trago, por exemplo, uma notícia. A equipe de jornalismo traz uma notícia de uma crítica ou de uma denúncia que envolva a prefeitura municipal. É comum que as pessoas que são de situação, né, as pessoas que trabalham na prefeitura, as pessoas que são do grupo político do atual prefeito, se manifestem em relação àquilo. E o que a gente costuma ver mas vocês
só estão dando notícia assim, assado? Não. Presta atenção nas notícias que eu tenho dado. Costuma acontecer de você ter ali uma notícia de crítica, por exemplo, essa semana mesmo, o esgoto estourado na rua tal. Trouxe essa notícia. Mas eu trouxe também uma inauguração de praça, uma obra. Equilibrou. Exatamente. Só que as pessoas que têm essa dificuldade, isso também não é um problema, da imparcialidade, elas costumam ver só aquilo que incomoda. Ruim. Uhum. Né? Então, esse é o nosso trabalho, difícil trabalho, de trazer esse equilíbrio, mas é o que a de fato faz ao longo de sua história. Isso não vem de agora, isso vem desde a sua fundação com o nosso querido José Sana, que é o fundador do grupo. Lá de trás, ele já implantou isso. E a gente vem mantendo isso como princípio jornalístico. Ou seja, pode ser amigo do Thiago, pode ser amigo do Gui, pode tomar um cafezinho na redação. Se a notícia existir, for apurada e for relevante, vai ser publicada. Sinto muito. Viu, gente? É por aí. Sinto muito. E por falar em influência, em nomes importantes, vocês fazem um evento muito incrível, que eu amo participar, inclusive a Clínica Gabriela Lacerda ganhou 5 vezes consecutivas, que é o Top of Mind, que é um evento muito relevante na cidade, que envolve uma premiação dos maiores nomes empresariais aqui da cidade. Fala um pouquinho pra gente desse evento. Por que aquelas empresas estão ali? Como é feito? Eu sei que existe uma pesquisa, e como é feita essa pesquisa? Conta pra gente. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que trata-se de um evento empresarial. Então, nós temos ali alguns segmentos de negócio e, de fato, tem hoje o maior acervo de segmentos nesse projeto. Então, são pesquisados 200 segmentos de negócio. Então, você tem clínica de estética, padaria, açougue, academia e etc. Por que a gente tem esse tanto de segmento? Porque o objetivo é dar oportunidade para outras empresas participarem. E, obviamente, serem lembradas e reconhecidas pelo trabalho que elas fazem. Então, qual que é a ideia? Eu preciso, então, ter uma escolha dessas empresas e, de fato, juntamente com o Centro Universitário de Pesquisa da FUNSESI, optou por fazer essa escolha por meio de uma pesquisa científica. É um instrumento científico que tem ali um critério estatístico de pesquisa, mais ou menos na mesma linha de uma pesquisa mercadológica, para que, através deste instrumento, eu consiga mapear quem são as empresas ou os players de cada segmento. Bom, como funciona isso? Eu coloco nas ruas um bloco de pesquisadores e eles percorrem todos os bairros. Lembrando, às vezes o nosso colega que nos acompanha não sabe disso, mas Itabira tem mais de 70, 80 bairros. Nossa, não cidade. sabia. Pouquíssimas pessoas sabem disso. E aí o que acontece? A gente vai nos bairros, os entrevistadores eles vão percorrendo as ruas da cidade, encontram com a pessoa no ponto de ônibus, aplica o questionário e, através desses dados é que a gente constrói o banco de dados com os votos, vamos falar assim, com a opinião dos itabiranos. E a partir disso é que há uma tabulação estatística para que a gente chegue no resultado. Tudo isso é realizado pelo Centro de Pesquisa da FUNSESI. Ok? E aí, obviamente, nós temos uma estratificação para que a gente tenha uma amostra muito próxima da realidade de Itabira. O que é isso, estratificação? Bom, se você analisar, Itabira tem hoje 120 mil habitantes. Como pode uma pesquisa de 2.000 representar esses 120 mil habitantes? Estatisticamente, existem critérios para dizer o seguinte, olha, 2.000 representa, sim, a população de 120 mil, com a margem de erro de X%, um grau de confiança de Y, e por isso a gente consegue extrair dessa amostra, com critérios estatísticos, quem são os vencedores de cada prêmio. Feito isso, essas empresas são convidadas a participar da entrega do prêmio, que acontece uma vez por ano, num baile festivo de premiações. Então, o que geralmente acontece? E aí eu estava também dizendo aqui há pouco nos bastidores. Hoje nós temos 200 segmentos de negócio. Nós temos um evento hoje que traz ali pelo menos 200 empresários, 500 pessoas num baile. Um evento que eu considero muito mais do que uma festa, é um evento de network. E não só aí. De fato, hoje eu diria que ela contribui com pelo menos 1 milhão de movimentação financeira na economia local no período de evento. Não que a gente fature isso, longe disso. Aliás, se eu faturasse 1 milhão, faríamos um evento espetacular. Mas veja,
acabei de ter notícia, não há salão de beleza mais disponível para o dia da festa. O mesmo vai acontecer com as clínicas de estética. Isso mesmo. E veja, isso movimenta a cidade. Nós estamos falando aqui de salão de beleza e clínica de estética. Mas tem o vestido, tem o terno, tem o sapato, tem o calçado, a sandália, etc. Então, ou seja, fora os fornecedores que são contratados para realizar o evento. E virou um baile, igual você disse, né? Não é um baile comum, é um evento empresarial, para você criar conexões empresariais também, mas é algo de desejo, é algo que todo mundo quer estar. E Sim. aí vai chegar no ponto que eu queria te perguntar. Já aconteceu de alguma empresa ou empresário bater na porta da redação e perguntar assim, quanto custa para eu estar lá? Eu quero estar. Eu quero comprar a mesa. Entende? Uhum. Ele não, pela pesquisa, ele não ganhou, mas ele quer estar. Já existiu essa proposta? Sempre existe. Existe, Na né? verdade, o que é preciso lembrar, que como se trata de um instrumento de pesquisa para dizer quem venceu, nós respeitamos o nosso vencedor, mesmo que ele não queira participar do evento. Por exemplo, Clínica de Estética, Gabriela Lacerda. Você é primeiro lugar. Gabriela, você foi eleita a empresa mais lembrada no seu segmento, estamos aqui te convidando para ir receber o prêmio. Ah, Thiago, eu vou viajar, não posso, não quero, não vou, não tenho dinheiro, ok, direito seu. Mas eu não posso, em hipótese alguma, trazer o segundo lugar. Então esse é o primeiro ponto. A gente respeita o vencedor. Indiferente se ele vai aderir ao projeto ou não. Há um respeito muito grande com a marca. Ok? Ok. Ponto. Ah, Thiago, eu gostaria de participar do evento. O que eu faço? Marketing. O que não é visto, não é lembrado. Tá certo? Então, as pessoas só estão ali porque elas foram eleitas por alguém que lembrou da marca dela. Então, veja, qual é o primeiro caminho para você participar? Invista em marketing. Sim. Tem empresas que não investem em marketing e querem estar em evidência. Como? Tudo bem, não vou aqui generalizar que é impossível, mas é muito difícil você estar em evidência sem um investimento. Você mesma é vítima disso. Você investe no seu marketing o tempo inteiro, tá certo? E por isso a sua clínica tem determinada evidência no mercado. Você é lembrado. Aconteceu um top of mind que eu estava em lua de mel. Eu estava viajando e eu enviei a minha equipe. Eu fechei o contrato, porque assim, existe um contrato também de mídia. É importante falar isso, né? Sim. Porque cria a ideia de que vocês vendem. Não, vocês não vendem o título. Vocês vendem o plano de mídia, né? Vai ter toda uma divulgação por trás daquilo ali e, inclusive, a mesa, os convites para você estar no evento, né? Veja. É porque as pessoas confundem isso. Sim, e é preciso lembrar que Itabira tem hoje vários eventos nesta modalidade. Eu quero perguntar isso também. Então vamos lá. Lá atrás, eu me lembro de criança do evento do Eustáquio Félix, maravilhoso. O Eustáquio Félix, eu acho que plantou essa semente na cidade e foi muito feliz nisso. Se não me engano, realiza o evento até hoje. Existem outros eventos na mesma modalidade. A própria CDL tem o Mérito Logista, que também tem um critério de pesquisa não científico, porque eles utilizam a votação. Então a votação ela não traz uma estratificação estatística para aquilo ali. Então, ou seja, quem teve mais votos será o eleito. Não necessariamente não é o mais lembrado. Por quê? Porque você pode criar campanhas para ser votado naquele momento. Ok? Então, que também não está aqui ninguém para invalidar. Eu acho que metodologias diferentes. Que bom que nós temos eventos com metodologias diferentes. Eu acho legal isso. Então, mas o que é importante destacar é que cada um tem o seu método. Ponto. Agora, é preciso lembrar também que o meu evento ele tem um diferencial que são os produtos de mídia que o grupo oferece. Ora, de fato é um grupo de comunicação. Então, dependendo da cota que o cliente aderir, ele tem mídia em revista, em site, em rede social, em rádio, tá certo? Então, eu ofereço para o meu cliente um mix de produtos, né? A gente chama de mix de mídia, para que ele possa explorar ainda mais a marca dele naquele pacote que ele está contratando. E de tabela, ele participa do evento e também recebe a premiação. Ou seja, o grande diferencial hoje do evento, de fato, ele se escora nesses pilares. O primeiro, pesquisa científica, e o segundo, o mix de mídia. E olha o que acontece, o cliente cresce ali naquela compra, porque ele já foi eleita a marca mais lembrada
E dentro do pacote dele já tem uma série de mídias que ele pode usar para continuar fomentando isso. Ou seja, se ele manter essa crescente, a tendência é que ano que vem ele seja novamente top of mind. Lembrando que há todo um trabalho de comunicação. Já aconteceu, por exemplo, aliás, essa edição nós tivemos algumas surpresas. Muitas, né, Thiago? E aí a gente começou a analisar, ainda não tivemos tempo para isso, mas eu peguei algumas aleatórias e comecei a analisar o porquê da mudança. E muito sinaliza para a gente a questão de investimento em marketing, em publicidade, em mídia. Então, aquele slogan que eu disse há pouco, quem não é visto não é lembrado, ele faz muito sentido. E não só na esfera do top of mind. É isso que eu preciso reforçar aqui. Nós, como comunicadores, temos que dizer o seguinte, cara, invista em marketing. Independente se o seu projeto é ir para o top of mind ou se você quer vender mais, invista em marketing. Thiago, não tem dinheiro, não tem problema. Começa com o que você tem. Se você tem R$100, invista R$100, porque R$100 vai te produzir 200. E aí depois você investe 200. E aí você vai fazer um plano de crescimento em mídia. Então é preciso trazer aqui uma educação para o mercado nesse sentido. Olha, você precisa investir em marketing. E voltando a respeito da festa, existe uma certa indisposição de uma empresa com outra. Por exemplo, Thiago, não me coloca na mesa de fulano que eu não sento. Eu só sento com ciclano. Existe isso, essas rixinhas nos bastidores? Bom, eu particularmente não percebo isso porque nós temos uma equipe de venda que toma trata conta dessa gestão comercial e etc. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte, aliás, eu tenho um cliente, se eu puder mandar um abraço para ele aqui, o Thiago Dr. Redes, que trabalha com tecnologia aqui na nossa cidade. Ele fala exatamente o contrário. Que você tem que se misturar com ele fala, Thiago, eu quero sentar numa mesa onde eu não tenha pessoas que eu atenda, porque eu quero fazer network. E ele está certíssimo. O evento, obviamente que é uma festa, mas você tem que ir com esse olhar business. Eu tenho que ir para fazer negócio. Conheça novas pessoas todos os dias. Exatamente. Então, assim, claro que eu tenho uma amizade com a Gabi, se eu puder sentar na mesa dela, eu vou ficar mais à vontade. Sim, não é um problema. Mas lembre-se, você está num evento empresarial. Seja um businessman. Tá certo? Então eu vou lá para curtir a festa e fazer negócio. Ou o homem, né? Então, eu acho que o Thiago, ele me surpreendeu porque ele participou do projeto pela primeira vez no ano passado, porque até no ano passado não existia o segmento dele na pesquisa, então foi incluído o segmento dele e ele venceu. E ele me disse isso, ele me surpreendeu, porque o Thiago é um profissional visionário na área de tecnologia, e ele falou isso, eu falei, cara, você está coberto de razão. Eu, por exemplo, quando eu vou nesses eventos, eu não fico sentado. Eu transito durante o evento para conhecer pessoas, conversar com pessoas. E aí você é um pouco hiperativo também, né? Talvez. Mas a culpa é do produtor, gente. Aqui, tá? Que coloca... Ele é hiperativo. Isso aqui tá parecendo Guaraná, mas é energético. Então, como é que você queria que eu tivesse? Mas é por conta também do seu trabalho, né? Volta lá naquela questão inicial, né? De que tudo é muito dinâmico. Existe um dinamismo na redação. E nos bastidores também a gente gosta de dizer que a galera da comunicação é tudo louco. Né? Quem trabalha com isso é tudo um pouco acelerado. E tem que ser. Mas veja, respondendo a sua primeira pergunta, não há nenhum problema de relação disso, daquilo, entre os eventos e entre as empresas. Eu quero chegar nisso. A CDL faz um evento muito parecido com o de vocês. Sim. Com a diferença da questão metodológica, mas inclusive o local que o baile acontece é o mesmo, né? Porque aqui em Itabira a gente só tem um único salão que cabe todo mundo. E aí vamos fazer um parênteses para os nossos empreendedores aí. Itabira precisa urgentemente de um espaço para festa. Urgente. E que comporte 1.000, 2.000 pessoas. Então, fica a dica. Verdade. E aí, são eventos muito parecidos nesse cenário, porque normalmente, é claro que existem diferenças, mas é quase o mesmo grupo de empresários ali e tudo mais. Existe essa rixa de quem vai fazer o evento melhor, quem tem a melhor estrutura, a melhor decoração, a melhor atração, ou você não se preocupa com isso, você não compra esse boi? Bom, vamos dar um passo atrás para a gente primeiro entender, como eu disse aqui, de fato, o evento de fato, ele movimenta milhões no nosso mercado itabirano. A gente falou aqui de salão de beleza, clínica de estética, vestuário, etc. E a CDL também proporciona isso, ok? Reservadas as proporções de cada um, a CDL também contribui para o mercado. Então, não está aqui a pessoa que vai criticar um evento parecido com o meu nesse aspecto. Pelo contrário, estamos juntos fomentando a economia da nossa cidade.
Isso, de fato, é investir no desenvolvimento econômico. Tá certo? A gente precisa... Você não está pensando só no seu umbigo, né? Não, você está porque... enxergando global. Exatamente. Eu gostaria, e vou me preparar para isso, para que a gente consiga mensurar quanto de negócio foi realizado dentro do nosso evento. Porque se eu for analisar com a minha empresa, eu estou para te dizer que todos os eventos que eu vou, eu saio de lá com contratos fechados. Seja de agência, seja de gráfica, na própria de fato. Então, veja, gera negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nesse aspecto, não há qualquer rivalidade aí, pelo contrário. Aliás, a de fato e a Caraça receberam o prêmio do Mérito Lojista. Fiz questão de ir ao baile. O Emerson, que é o nosso CEO, proprietário da empresa, também faz questão de estar presente. Então, pelo menos da nossa parte, há um respeito em relação ao evento deles. Então, nós, de toda maneira, vamos, participamos e apoiamos os eventos. Todos, não só a CDL. Inclusive, na véspera do Top of Mind, o Thiago ele marca o horário comigo, né, Thiago? É verdade. Pra cuidar da pele, vamos lá pra ficar todo gato. Na oficina de lanternagem, Gabriela Lacerda. E você que está me ouvindo agora, que precisa de um look lindo, vestidos maravilhosos, de gala, Boutique Iagos. Inclusive, você comprou o vestido da sua esposa lá, não foi? Você presenteou ela com um vestido amarante. Minha blusa também é amarante hoje. Aliás, eu brigo muito com o Iago, porque o Iago é nosso decorador e, aliás, maravilhoso o trabalho que ele faz. O Iago, eu diria que ele modernizou os eventos em Itabira, ou pelo menos a maneira de se fazer evento. Então, o Iago, ele precisa ser reconhecido por isso, ele faz um trabalho brilhante, ele tem uma visão fora da caixa, e eu falo que o Iago passeia muito em São Paulo. Aí volta com a cabeça borbulhando. E isso é importante. Sim. Tomara que tenhamos mais Iagos em Itabira. Sim. Só que eu falo com ele, Iago, você faz decoração e ainda vende os looks da festa, você tem que pagar comissão. Ele ganha muita grana, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, assim, mas isso é legal, porque são contribuições que a gente vê acontecendo, não para a festa, mas para o mercado. Isso é legal. Esse é o nosso papel. Bom, rivalidade entre eventos? Eu gosto, até tive com a Leila Pavan, que faz o Itabira em Destaque, que é um outro evento de premiação aqui em Itabira, e eu dizia exatamente isso para ela. Eu falei, Leila, o seu evento não compete com o meu, que não compete com a CDL, que não compete com o seu. Cada um tem seu público, cada um tem sua estratégia, seu produto, então são eventos diferentes. Estive esse ano também no evento da Leila Pavan, o Itabira em Destaque, e eu pude perceber isso. E o legal disso tudo é que são pessoas fomentando o evento para fomentar a economia. Ou seja, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, certo? Então, não há um problema, pelo menos da nossa parte aqui, não há nada. Pelo contrário, eu acho que o Iago fala muito isso. Há uma cobrança muito grande de fazer sempre melhor. E os nossos clientes, e vou aqui também mandar um abraço para a Aulise e Sandra do Laboratório do Arte. Elas são clientes premium que sempre participam dos eventos, e toda vez que a gente tromba por aí, ela diz assim, Thiago, eu quero ver o que você vai fazer esse ano. Quero ver como é que você vai superar ano passado. E isso é gostoso porque isso nos tira da zona de conforto. Então isso sempre acontece. Então o desafio é esse, fazer melhor. Não que o outro, mas fazer melhor que eu mesmo. Tá certo? Então essa é a proposta. Você tinha mencionado que o Top of Mind é uma grande estratégia de marketing, né? Para fortalecimento de marca e tudo mais. Eu quero que você me fale um pouquinho da sua opinião a respeito de influenciadores. O que você pensa disso a respeito? Eu, como empresária, vale a pena eu injetar um recurso numa influencer? Qual é a sua experiência com influenciadores também? Me conta um pouquinho. Tá, vamos lá. Como eu disse lá no princípio, né, vamos pensar no mix de mídia. Tudo é válido desde que você chegue onde você quer chegar. Então, aquele influenciador, ele atinge qual público? O público A, B, C, e aí eu não estou falando aqui de classificação de renda, tô só ramificando aqui públicos diferentes, homem, mulher, jovem, adulto, criança. Então, veja, a primeira coisa é, aquele influenciador comunica com quem? Da mesma forma, a De Fato comunica com quem? O Jornal Diário de Itabira comunica com quem? A Rádio Caraça comunica com quem? Então, a primeira coisa que você, empresário que vai investir em marketing, você precisa entender isso. Se você entender por critérios técnicos que a influenciadora vai te trazer retorno, invista lá. O que não pode é contratar simplesmente porque é influenciador. E aí, aqui na literatura, se a gente for pesquisar
nos estudos de marketing, um convite para a leitura do Kotler, o influenciador vem muito antes da internet. Veja, você vai no dentista, ele vai te orientar para comprar o creme dental X, porque ele é bom para isso e isso. Te influenciou a consumir aquela marca. Um especialista está te dando uma dica e por isso você está consumindo aquele produto. Então veja, há uma distância muito grande entre ser influenciador e ser divulgador. Entende? Você acabou de dizer aqui, olha, eu estou aqui de Amarante, Amarantes? Ou Amarante. Amarante, uma Eduardo blusa da Amarante, né? Que eu comprei na loja do Iagos. Aquela pessoa que te acompanha na sua rede social, nossa, como a Gabriela tá bonita, olha como é que ela vestiu bem com a Amarante. Eu quero uma roupa da Amarante. Eu quero ser como ela. Ok, isso é influenciar. Isso é influenciar. Agora, se eu, Thiago, virar e falar assim, ei, você que tá me ouvindo, compre Amarante na loja do Iago, porque a minha esposa foi presenteada e ficou muito bonita. Aí Tô você tá só divulgando. divulgando. Então, as pessoas precisam começar a entender o que é o A verdadeiro pergunta que papel não de quer influenciar. calar. Em Itabira, Sim. temos influenciadoras ou divulgadoras? Qual é a sua opinião a respeito disso? Depende do foco de cada uma. Por exemplo, eu, e não tô aqui puxando o saco de ninguém, não preciso disso, mas eu considero a Gabriela Lacerda, por exemplo, como uma influenciadora da área de estética. Tanto é que você me influencia. Eu consumo seus produtos, ok? Eu tô meio vacaiado, por natureza Ele própria. tá maravilhoso. Produtor, depois você coloca um antes e depois pequenininho no cantinho da tela, por favor. Ele antes de mim e ele depois de mim. Diz ela, produtor, que tá aí nos bastidores, diz ela que me pegou na planta e hoje eu já tô com o armário planejado. Porcelanato. Veja bem, porque às vezes você traz alguma discussão ali na sua rede, eu falei, poxa, tem razão. Será que eu preciso investir nisso e naquilo? Como é que a pele fica e etc? Então, você influencia naquele segmento. Entende? Então, tá aqui alguém te dizendo que a Gabriela Lacerda é uma influenciadora. E veja, você talvez nem se posicione como influenciadora. Entende? Então, ou seja, existe influenciador? Existe, estou te dando um exemplo aqui. Uma outra que talvez não me atinja, mas atinja outros aqui, a Dani Menezes, por exemplo. Dani, A Dani Menezes, eu me lembro dela na faculdade, se eu não estiver enganado, depois ela me corrige aí, mas me parece que ela estudava engenharia de produção. Sim, é engenheira. Exatamente. Formada. E aí a Dani começou, se também não estiver enganado, vendendo Mary Kay. Isso, exatamente. Não é isso? E olha como é que eu conheço a história das pessoas. E hoje a Dani tem um próprio salão. É uma pessoa, aliás, que todos os anos ganha o Top of Mind e pontua em segmentos diversos. Né? Salão de beleza, cabeleireira, maquiagem. Então veja como que a Dani cresceu. Outro dia, por exemplo, a minha esposa já ia fazer um curso de maquiagem com a Dani. Então, quer dizer, por que ela optou por fazer um curso com a Dani? Ela foi impactada. Influenciada. Ela foi influenciada. Então, isso são os influenciadores que existem na cidade. Tem outros, tá, Gabi? Eu não vou aqui me ocupar de listar, porque eu posso ser injusto com alguém. Então, tô listando os que vêm na minha mente. Agora, divulgador. Divulgador é aquele que coloca a proposta de um produto para a audiência que ela tem. Propaganda. Eu tenho 60 mil seguidores, 100 mil seguidores. Então, eu vou pegar esse energético e vou falar para os meus 60 mil seguidores que esse energético é isso e aquilo, proporciona isso ou aquilo, e se você quiser, você compra. Porque eu compro, eu consumo. Mas não necessariamente eu estou influenciando alguém a tomar energético. Mas o empresário também ele tem que ter expertise. Por exemplo, eu vou contratar, eu vendo maquiagem, eu vou contratar o Thiago para poder divulgar a maquiagem, sendo que a audiência dele em maior proporção é masculina, e você não vai usar o produto, você vai destinar o produto para alguém. Então tem que ter também esse feeling do empresário, essa inteligência na hora de fazer, né, a escolha do influenciador. E eu penso também que o influenciador ele tem que ter um bom senso, às vezes, de negar uma proposta. Falar isso aqui, olha, isso não condiz com o meu trabalho e com a minha imagem. Porque senão vira uma farofada danada. Aí é divulgador. Aí é divulgador. A não ser que ele se posicione como divulgador. Não, olha, eu não sou influenciador, eu sou divulgador. Ah, mas o que você quiser? O que você quer dizer com isso? Tudo que você me der, eu vou divulgar. Se vai trazer retorno ou não, é você quem vai avaliar. Ok? Agora, um ponto importante aqui também, Gabi, é o seguinte. O Thiago precisa contratar um influenciador. Aí o Thiago aqui, empresário. Né? Sou dono de uma empresa, de, sei lá, loja de carros e etc. Eu sei disso tudo que a gente está discutindo aqui? Não. Eu tenho que saber? Se você souber, ótimo. Você vai comprar melhor, você vai contratar melhor. Mas se você não souber, contrate uma agência.
As agências de publicidade, elas têm especialistas nisso. Uhum. Há algumas agências que fazem estudo disso. Existe, eu vou me lembrar. Me fugiu o nome, mas existe um site hoje que traz, por exemplo, pesquisa de mercado sob influência digital. Como se fosse uma consultoria. Eu não sei o que fazer, então eu ele não vai sei me ajudar. Eu acho que é Yupix. Depois eu coloco nos comentários. Mas veja, as agências costumam ter instrumentos, dados, para conduzir os clientes. Por exemplo, eu tenho uma agência de publicidade. Se o meu cliente chegar lá para me construir uma campanha para ele, eu tenho um instrumento de pesquisa para mostrar para ele qual é o site de maior audiência, qual é a rádio de maior audiência, qual é o público que lê qual jornal. Eu, como agência, preciso ter isso. Então, você, empresário, que não conhece ou não tem essa expertise para contratar um influencer, utilize da estratégia de um consultor, ou seja, de uma agência, para que ela possa te conduzir para isso. Então, porque você imagina, se você for também obrigar o empresário a ter essa expertise, entende? Então, assim, quando você conhece, ajuda a você argumentar. Isso é bom, isso é ruim, concordo, discordo. Agora, quando você não conhece, contrate alguém que sabe. Terceiriza isso, né? Porque... Para você correr menos risco de investir em algo que não vai te dar um... Eu defendo muito o seguinte, todo trabalho de comunicação ele tem que ser mensurado. As estratégias precisam estar baseadas em alguma informação que te dê sustentação para tomar aquela decisão. Ok. Uma pesquisa é o primeiro caminho, tá certo? Então, o influenciador aí, muito cuidado com os divulgadores, tá certo? E por falar em erros, qual seria o principal erro que um grupo de comunicação pode acometer, assim, pode realizar? Principal falha, aquilo que destrói a imagem de um grupo de comunicação. O erro mais grave. Eu acho que é difícil aqui nesse momento tentar pontuar o que é mais grave, mas existem alguns erros que precisam ser evitados. Por exemplo, a fake news hoje, no momento em que vivemos, ela incorre num problema muito grande quando isso acontece, porque isso descredibiliza o veículo, tá certo? E da mesma maneira, tornou-se-á também uma estratégia para que quando você for vítima de uma reportagem, você também retrucar isso. Isso é fake news, para tentar também tirar o crédito que existe ali na matéria. Sim. Então, isso é uma prática que tem crescido muito, junto com a tendência de fake news. Então, o maior desafio hoje é fugir disso, né? É evitar que isso aconteça. E você só vai evitar que isso aconteça com apuração, com um trabalho jornalístico aprofundado, com pesquisa, com a pluralidade de fontes, tá certo? Então, a fake news é um ponto importante no momento atual. Da mesma maneira, a transparência, tá certo? Porque, como a gente disse no início, existe o problema, tem que ser noticiado. De que maneira eu vou noticiar isso? Há uma tendência de alguns veículos provocarem o sensacionalismo pensando só no clique. A gente chama lá nos bastidores de chupa-clique, né? Coloca aí uma manchete sensacionalista só para provocar o clique. Só que o Google te penaliza quando eu clico, entro na matéria e já saio. Jura? Porque, veja, eu entrei e saí. Ah, entendi. Então o Google fala assim... Ele não computa. Não, ele computa, mas ele te penaliza. Por quê? Porque se fosse uma matéria interessante, você concorda que você leria a matéria? Então o cara te impactou num título sensacionalista para você clicar. Na hora que você clica, você chega lá, não é nada daquilo. Ou às vezes não tem nada ali que te interessa. Ou nada a ver com a manchete. Então isso provoca também uma penalização. Então as empresas estão, de alguma forma, cuidando disso. Então, ou seja, nós falamos de fake news, nós falamos dessa questão do chupa-clique, que é preciso ser evitado. E, claro, a transparência dos fatos. Uma coisa muito comum também que acontece, às vezes, o que eu disse lá no início, eu vou dar a notícia sem necessariamente trazer a vítima para a notícia, né? A Gabriela Lacerda sofreu um acidente de carro. Itabirana sofre acidente de carro na avenida tal. Aí o público começa a nos cobrar muito nome. Quem é? Gente, isso é fofoca. Isso é stalkear demais. Exatamente, só no campo da curiosidade. Não, quem será? Etc. Então, assim, existem órgãos de comunicação hoje que cuidam só dessa parte de fofoca, né? Então a gente tem alguns famosos por aí. Queria te perguntar, menino, a respeito do Itabira da Depressão. Sim. Que é uma página no Instagram que tem aqui Itabira. Você conhece o administrador da página?
Porque ele é anônimo, ele não aparece pra Bom, gente. então eu vou falar que eu não conheço. Mas você conhece a pessoa? Acho que sim. Já ouvi falar, não sei se é verdade, que é alguém da redação. Procede essa Da informação? redação, qual De redação? fato. Não, de jeito nenhum. Não, não é? Não, né, não. Já ouvi falar que era, Não, você acredita? não. Por isso que eu tô te perguntando Não, aqui. Então, não tem nada a ver. Não, nada a O que ver. que você pensa a respeito do trabalho dessa página? Você gosta? O que que você pensa a respeito? Então, dentro da comunicação, existem várias segmentações, Uhum. né? Você tem o jornalismo, você tem a coluna de opinião, o formador de opinião, e aí também é importante a gente falar disso, que as pessoas às vezes misturam. O que é uma coluna de opinião? A de fato pode ter, por exemplo, uma coluna de opinião. O Thiago, colunista, tem opinião sobre esse copo e a opinião dele é essa. Isso necessariamente não representa a opinião do órgão de fato. Entende? Então, isso é uma... Nossa, mas isso é difícil, né? Separar uma coisa da outra. Quando você anuncia isso, não é difícil. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um colunista lá que está falando mal, sei lá, do presidente Lula. Essa é a opinião dele, não do nosso veículo. Uhum. E aí, quando é uma coluna de opinião, a gente sinaliza isso no texto. Esta é uma coluna de opinião que não necessariamente representa a opinião do veículo de fato online, ok? E aí eu tenho, então, o formador de opinião. Geralmente os locutores de rádio que têm programas de entretenimento, eles são tidos ali como formadores de opinião, não necessariamente como jornalistas, ok? Embora alguns ocupam essa função de jornalista. Mas muitas vezes estão ali mais no campo da opinião. Olha, eu acho isso e aquilo. Eu acho já é uma opinião. Entende? Que é diferente de eu dizer o seguinte: nesta manhã de hoje aconteceu um incidente por causa disso, disso e disso, e as pessoas envolvidas são essa e essa e essa. Totalmente noticioso. Então veja, eu tenho o jornalismo, eu tenho o formador de opinião, eu tenho os promotores de entretenimento, vamos falar assim. Que é o Itabira da depressão. Sim, eu os vejo dessa maneira. De uma maneira irreverente, alegre, descontraída, eles comunicam com um público muito jovem, pelo menos é o que eu percebo na página deles, e eles trazem, vez ou outra, uma notícia, vez ou outra, uma informação. Com um viés bem cômico, né? Sim, bem na veia porque do eles humor. não têm ali aquele compromisso de jornalismo. Eles não se propuseram a fazer isso, então não está errado. Eles se propuseram a fazer um entretenimento com um público X ou Y. Então, para mim, comunica sim. Aliás, o Itabira da Depressão hoje recebe, por exemplo, muita demanda de comunidade. Eu vejo a galera reclamando de ônibus e etc. Marca é bem legal. Exposição, eu quero ingresso, faz isso, faz aquilo. Então, ou seja, de alguma maneira, eles entretêm com um público diverso. Tá certo? Então, eu também não faço nenhuma comparação, porque são produtos diferentes. Tá certo? Então, tem a sua entrega? Tem, obviamente que tem. E por falar em produtos diferentes, rádio, investir ou não? Sempre. Depende do seu público. Lembra? Toda vez que você for discutir mix de produto, qual é o meu público? Onde está o meu público? Quer ver um exemplo? Eu estava ouvindo nesta manhã o programa do Eli Rock, que é o programa de maior audiência hoje na Rádio Caraça, na parte da manhã. Ele começa às 5 da manhã e vai até às 8 da manhã. O Eli Rock, ele conecta com uma galera do campo. Um homem do campo está participando do programa dele. A pessoa que está saindo para o trabalho. Eu, por exemplo, estou às 7h30, estou a caminho de trabalho. Eu estou ouvindo o programa dele. Tá certo? Então, se você busca atingir esse público, é uma excelente proposta. Thiago, então eu vou fazendo de fato? Cara, estuda seu público. Depois você define o que fazer. E, de novo, está aqui alguém para dizer que quem faz esse estudo ou é um profissional de marketing ou é uma agência de publicidade. Então, é claro que o empresário pode ter essa expertise, mas é importante que ele também saiba contratar isso. Inclusive, para quem não sabe, toda terça-feira, 8h45, eu tô lá na De Fato, no programa Manhã de Sucesso. Na Rádio Caraça. Na Rádio Caraça, isso, desculpa. Que faz parte do grupo De Fato. Sim, faz parte na Rádio Caraça, no Manhã de Sucesso, onde eu linko informações estéticas com o mundo dos famosos. Então, por exemplo, um artista fez um procedimento estético, eu levo isso lá para a rádio e discuto. E como empresário, posso dizer que eu tenho notado grandes resultados, viu? Me surpreendi muito. Eu tinha muito preconceito com rádio. Eu pensava que as pessoas não ouviam rádio. O que a gente precisa começar a entender é o seguinte. Uma vez eu estava numa reunião e a pessoa disse assim para mim. Eu sugeri a ela para fazer uma campanha no rádio, por causa do público dela. Eu mostrei com dados técnicos e estudos de mídia
que ela precisava investir e poderia investir no rádio. E aí ela disse assim para mim, no rádio? Mas ninguém ouve rádio mais não. Todo mundo agora tem podcast. Tem podcast, não é... Spotify. Todo mundo tem Spotify no celular. Eu falei, tá, eu também tenho. Mas eu ouço rádio. Porque o Spotify, pelo menos eu utilizo assim, eu tô viajando, tá longe, bota a música que eu quero ali e vou ouvindo. Agora, eu tô em Belo Horizonte, eu conecto na rádio local para mim ter informação de trânsito, para mim ter informação de chuva e etc. Porque a rádio nos atualiza o tempo inteiro com notícias. E também me traz ali uma diversidade de músicas, quando não é um programa de entretenimento. Então, você primeiro precisa se perguntar quem ouve o rádio e por que ouve rádio. Uma vez eu andava de Uber e aí eu perguntei ao motorista por que ele estava ouvindo rádio. Sabe o que ele me disse? Ele falou, Thiago, eu entro no Uber 8 da manhã e saio 18 horas. Então eu fico 10 horas dentro do carro. Como é que eu vou saber das notícias? Do mundo das coisas. Entende? Eu estou ouvindo uma música, de repente o locutor entra com uma notícia, que é o que acontece, por exemplo, na Rádio Caraça. E ele falou assim, olha, eu como motorista não posso ficar acessando o site enquanto eu dirijo para saber o que está acontecendo. Mas o rádio me atualiza. Da mesma maneira, se você perguntar, por exemplo, a dona de casa, a doméstica, por que ela está ouvindo rádio, ela vai te dizer, olha, eu ouço rádio porque é o que eu tenho para me distrair nos afazeres de casa. Então veja, cada um busca no rádio um conforto, uma distração. Então esse é o primeiro projeto, entender por que as pessoas ouvem rádio. E aí você precisa também saber se essas pessoas são os seus clientes. Ou pelo menos aqueles que você busca. Eu me surpreendi muito que eu atendi uma moça de 19 anos que consumiu o produto Gabriela Lacerda porque ela estava ouvindo rádio, porque ela é cuidadora de idosos e a senhora que ela cuida gosta de ouvir. Olha que legal. E eu atingi ela. Ela falou, eu não tenho hábito. Mas por conta da senhora que eu cuido, eu acabei ouvindo. Então é muito engraçado como que chega, né? A gente acha que não chega, mas vai chegar. Sim. De um jeito ou de outro. Às vezes, eu sou surpreendido com uma notícia no rádio. O meu sogro, por exemplo, ele trabalha no campo, na roça. E aí, geralmente, na zona rural, o acesso é muito difícil. Seja para o rádio, seja para a internet, televisão e etc. E eu observo, sempre que estou lá, ele está lá no curral, tirando leite, com o radinho ligado. Muitas vezes ele está muito mais informado do que eu, que sou da área. Porque às vezes a companhia dele durante todo o dia é o rádio. Então você vai mudando a frequência, vai mudando a estação. Quem gosta de ouvir música está na estação X, quem gosta de ouvir notícia está na estação Y. Então o rádio tornou-se uma companhia no lar e ou no trabalho. Então esse é o primeiro propósito, entender quem está ouvindo rádio e por quê. Eu tenho, por exemplo, depois que a gente tiver curiosidade, a gente pode trocar uma figurinha. Eu tenho, por exemplo, um estudo da Ibope Cantar Mídia, que é um estudo que é feito no Brasil inteiro para entender o comportamento e o hábito de consumo de rádio. Olha que legal. Você sabe exatamente por que e como as pessoas consomem rádio. Se você sabe dessa informação, ponto, você tem uma carta na manga para investir no rádio. Mas tem alguma coisa que não vale a pena? Por exemplo, panfletagem. Tudo vale a pena desde que você tenha uma estratégia. Você sempre vai falar isso, né? Claro. Tudo vale a pena. É só pensar e estudar para ver se é possível. Veja bem, qual é... nós fizemos uma campanha outro dia que a gente precisava matricular alunos. E aí qual era a proposta? Vamos para um show. O que eu vou fazer no show? Como é que você aborda alguém num show? Você tá lá para curtir Gustavo Lima, vem aí Gustavo Lima e Itabira, e de repente chega alguém e começa a te oferecer curso de faculdade. Você vai mandar esse cara para onde? Entende? Só que você já pensou se na hora que esse cara for embora, tiver um panfleto na porta do carro dele, no para-brisa do carro dele, se de alguma maneira ele inevitavelmente ele vai ter que tirar? Exatamente. E aí você fala assim, Thiago, mas de 1000 panfletos você vai atingir um. Ok, quanto custa 1000 panfletos? Quanto custa uma mensalidade? Entendi. Então valeu a pena. Cálculos, né? Então assim, eu não gosto de discriminar nenhum tipo de mídia. Thiago, o outdoor vale a pena? Vale. Depende do seu potencial de investimento. O outdoor precisa, se é uma estratégia de massa, e esse é um veículo de massa, você precisa investir na massa, ou seja, cercar a cidade. Quanto custa cercar uma cidade outdoor? Eu vou colocar 15 outdoor, 10, 20? Tudo é análise. Tudo é análise, tudo é estratégia. Tudo depende. Eu não discrimino nada. Como na minha agência a gente tem essa separação. Campanha de universidade, vamos usar essa estratégia. Campanha da área de estética, vamos usar essa estratégia.
As farmácias fazem isso até hoje. Farmácia, supermercado, aquele folhetim de preço. Você já recebeu isso na sua casa? Uhum. Aí você fala, Thiago, isso aqui ninguém consome papel mais, consome. O folhetim chega na sua casa. Meu marido, tudo que ele acha na rua, ele vai levando. A gente tem uma gaveta de papel. O meu pai, por exemplo, ele vai fazer compra com o folhetim do supermercado. Ele recebeu. Aí ele vai olhando. Isso, ele recebeu o folhetim do supermercado A, B, C, ele já sabe que no A eu vou comprar o produto X, no B eu vou comprar o produto Y. Então, tudo vale a pena, mas depende. Estrategicamente pensado, né? Diretor, temos muito tempo ainda? Já vamos encerrar. Então, eu quero fazer uma última pergunta para você. Onde o grupo de fato sonha chegar? O céu é o limite. Do mundo inteiro. Como eu disse, a comunicação é algo muito dinâmico. Eu fiquei muito feliz, embora por um assunto triste, na época da pandemia, ver que a marca de fato atravessava fronteiras. Uhum. Para nós foi muito gratificante ver que alguém que está lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Itália, comunicando com a gente, nos fornecendo uma informação e eu transformando isso aqui em informação para a comunidade local. Então, é sinal que a sementinha foi plantada. Uhum. Olha que legal, de fato consegue produzir conteúdo com alguém que está do outro lado do mundo. Então, eu acho que não tem limites, a gente quer chegar onde puder chegar. Entende? Então, é claro que, como eu disse também no princípio, nós nos espelhamos nos grandes veículos de comunicação, tá certo? E assim deveria ser na vida de todo mundo. Eu sou um professor, eu vou me espelhar num grande professor, tá certo? Isso é sadio, porque todo mundo tem que ter uma meta de vida, né? O seu programa está começando hoje, sei lá, com a presença do Thiago você vai ter 10 mil visualizações, mas você tem que trabalhar para que seja 20, Sim. 30, 40, 50 mil. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de crescimento. Então, talvez, onde eu de fato quer chegar? Em todo lugar que puder ter www.defatoonline.com.br. Arrasou! Thiago, eu queria te agradecer pela presença, por ter tido a insanidade de aceitar o meu convite, de ser o primeiro convidado desse programa. Eu queria muito te agradecer pela confiança, pelo carinho que eu sei que você tem por mim. E queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, ligadinho, gratidão. Eu queria dizer que hoje eu realizei um sonho de infância, que é ser apresentadora do meu programa, e eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos. Queria agradecer aos nossos parceiros, queria agradecer muito a Raquel, que inclusive trabalha com você lá na De Fato, que é proprietária da Imaginário, que mandou esses copos lindos aqui pra gente, maravilhosos, pra gente tomar o nosso energético aqui. Queria te agradecer, Raquel, obrigado pelo carinho, gratidão. A produção, maquiagem, cabelo, Lícia Velar, sempre comigo, todos os eventos, inclusive. Já marquei meu horário com ela, porque a agenda dela tá assim, ó, pro Top of Mind. Tá esgotado. Tá? Né? Eu consegui horário com ela, se eu não me engano, 14 horas. Pro evento à noite. Misericórdia. Tá desse jeito. Então, se você precisa de horário com ela, corre. Queria agradecer também a Nayara Biju, que conseguiu esses acessórios maravilhosos aqui pra mim, que comunicaram bem com o look. E Iagos, todinha de Amarante. Queria agradecer o carinho. Amigo, te amo muito, você sabe disso. E é isso, Thiago, gratidão. Obrigada. Obrigado. Eu também queria aproveitar o espaço, viu, Gabi? Claro. E primeiro fazer um destaque, todos esses patrocinadores que você citou aqui, tem o selo Top of Mind, isso é importante destacar também, então você está muito bem representada. E também dizer que estão aqui de alguma forma apostando num canal diversificado de comunicação. Podcast é um canal de comunicar, tá certo? Então, primeiro, parabenizar pelo projeto, eu acho que você já deu certo. É um sonho, mas também já podemos considerar uma realidade. Amém. Espero que as próximas entrevistas sejam melhores do que essa, esse é o propósito, tá certo? Então, sempre buscar o melhor para você, para a nossa audiência. Então, acho que o que você fez aqui é uma iniciativa que deve ser construída todos os dias. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado por me dar o prazer do primeiro episódio. Corajoso ele. Não sei se eu tenho essa representatividade claro toda, mas espero ter trago aqui. Aprendi muito hoje. Conteúdo importante para a galera, porque sei que tem muita gente que nos segue aqui que não é empresário, como também tem muito empresário aqui acompanhando o nosso bate-papo. Isso que é legal, sempre trazer algo de relevante para a nossa audiência. Então, parabéns pelo projeto.
Agradecer ao Jackson, que é o produtor do evento aqui, do projeto, que nos ajuda com todos os bastidores aqui. Exatamente. Um beijo, gente. Valeu, gratidão, até a próxima. Até mais. E aí, gente, o que vocês acharam da minha performance? Dicas e sugestões.